Respirem bem fundo, que faz parte, certo, gente? Desse movimento que a gente está fazendo. A gente está mexendo com esse conteúdo do nosso inconsciente, né? A gente está mexendo com o conteúdo do inconsciente da nossa família, do inconsciente coletivo do nosso sistema. E muitas vezes vem sentimentos que não têm nome, vem sensações que a gente não consegue definir, vem coisas que a gente ainda não conseguiu trazer para a consciência. Então, faz parte a gente ficar mexido. Janaína, boa noite. Muitas anotações sobre os insights. Massa, gente. Que legal que vocês estão fazendo anotações. Isso é bom. Fiquem bem à vontade se vocês quiserem pegar um caderninho, certo? A gente vai fazer exercício hoje de novo. A Pantera, depois te conto o que se passou. Tá certo, Andresa. Que isso, Nigisca? Vai sair, é? Porque a gente vai pro pré-sal. Poli, boa noite, meu amor. Então acho que a gente já pode ir se organizando para começar, né? Então, hoje a gente vai ter bastante teoria, certo? Bastante conhecimento sobre o que é esse grande inconsciente, essa grande alma que faz parte do nosso sistema e que a gente, de certa forma, está lá dentro, com pouco livre-arbítrio. E aí eu vou explicar direitinho isso, né? Porque parece soa estranho falar isso, mas o quanto a gente é capturado. Eu olhando para a câmera de baixo, tem a câmera de cima, meu Deus, eu tô nervosa. E o quanto a gente é capturado por essa grande alma, e às vezes a gente sente como se tivesse uma força muito maior que a gente, nos conduzindo, como se a gente estivesse sendo arrastado por uma força inconsciente, para sentir certas coisas, para manifestar certas coisas, para atrair sempre certas coisas, e a gente fica nessa inconsciência, muitas vezes, sem conseguir compreender que forças são essas, né? Por que tanta angústia? Ou por que eu me sinto sempre diminuída nas relações? Ou porque onde eu vou eu me sinto excluída? Ou porque eu sinto como se eu não me sentisse parte em lugar nenhum? Ou por que eu sinto como se eu fosse a irmã mais velha e tenho atitudes como se fosse a irmã mais velha, mas na verdade eu sou a terceira? Então, tem muitas coisas que a gente pode clarificar a partir da aula de hoje, certo? Pronta para achar um megalodonte bem no fundo. Maria. Agora há pouco senti um sentimento de inexistência, de não saber quem sou. Boa noite, Ale. Vou pegar esse gancho que a Pérola trouxe para trazer um conceito bem interessante, aproveitarmos que somos a maioria mulheres aqui para explicar uma coisa que uma professora minha de constelação traz, que eu acho bem pertinente, certo? Ela fala que grande parte da nossa cura, da cura do feminino ferido, e nós temos, eu vi ali, né, que mais de 65% do nosso grupo, de 30 respostas, não ouviu falar das ordens do amor ainda. 69% não aplica porque não conhece, ou porque conhece, mas não aplica. A grandíssima maioria tem excluídos na família, questões de álcool, de drogas, de abuso sexual, de padrões moralistas, de preconceito de gênero. 65% tem casos de aborto na família, vamos falar sobre isso. Em relação ao equilíbrio das relações, 75,9% de nós damos mais do que recebemos. E aí eu vou falar sobre isso quando a gente for falar sobre o equilíbrio. O quanto isso faz com que a gente mine as nossas relações. As coisas que se repetem, vocês colocaram situações de dificuldade financeira, isolamento, problemas de saúde com término de relação em seguida, rejeição, abandono,
questões de relacionamento conjugal, dependência emocional, girando em torno desses temas, certo? E aí, 59,3% de nós, nosso grupo, tem questões de mais desafio nas relações com a mãe. E eu falei sobre isso para explicar essa questão do feminino, né? Dessa relação, eu estava aqui olhando o gráfico para pegar exatamente esse ponto da relação com a mãe. Então, o feminino profundo, o feminino na sua essência mesmo, ele é comparado, né, nessa metáfora que a professora faz, à água. Então, a água é essa coisa que não tem uma forma, né? Ela até usa o exemplo da garrafa, né? A garrafa, ela vem como se fosse um arquétipo, que é como essa nossa busca desenfreada por ter uma identidade, por tentar saber quem a gente é. Então, a gente busca nos arquétipos, a gente é capturado muitas vezes pelos arquétipos para tentar se adequar a um padrão. Então, a gente tem, por exemplo, a mulher guerreira, a mulher que luta, a mulher que conquista tudo, ou a gente pode ter, sei lá, aquela que é a palhaça, a gaiata, ou aquela que é a super Afrodite sensual, e a gente muitas vezes fica estacionado nesses arquétipos, e quando a gente trabalha com o sagrado feminino, que a gente trabalha com os arquétipos das deusas, né, que são vários, então a gente tem muito isso, né? A gente tem um arquétipo tipo de Atena, que é aquela mulher mais estudiosa, mais mental, mais acadêmica, mais competitiva. A gente tem Ártemis, que é aquela mulher mais da natureza, aquela mulher que fica lá mais solta na floresta, que está ali mexendo com as suas ervas, que também tem esse arquétipo de guerreira. A gente tem Hera, que é aquele arquétipo mais da mulher que tenta entrar dentro dos padrões sociais de forma mais equilibrada, das tradições, do casamento, da tradição familiar. E a gente tem também o arquétipo de Afrodite, que é esse arquétipo que trabalha mais com a sensualidade, com os prazeres. Então, a gente vai tentando se buscar uma identidade nesses arquétipos, mas o feminino é a água, né? E quanto mais a gente se permite ser essa água, entrar em contato com essas emoções e se deixar encontrar nesses lugares, reconhecendo essas dores para que a gente não seja capturado por um arquétipo e se estacione, ou que a gente lance mão deles de forma sábia, né? Sabendo que eu sou a deusa de 10 mil nomes, então eu posso lançar mão desses arquétipos sem me perder neles, né? Sabendo quando eu posso utilizar um outro arquétipo ao meu favor, isso só vem a gerar crescimento para a gente. Mas a gente não se perder nas identidades arquetípicas, principalmente porque nós mulheres somos muito cobradas sobre como nós devemos ser, né, na sociedade. Então, quando eu li a Perla falando, né, esse sentimento de inexistência, muitas vezes o sentimento de inexistência vem também com o sentimento de falta de identidade, né, de não saber exatamente quem é. Exatamente o caminho da beleza é esse movimento de voltar para a nossa essência, voltar para o nosso coração, para que a gente não seja capturado nem pelas forças do inconsciente arquetípico, nem pelas forças do inconsciente sistêmico, que são esses padrões transgeracionais que a gente vai repetindo sem perceber. Certo? Boa noite, madrinha. Boa noite, Manu. Então, eu vou começar com vocês, fazer a transmissão, certo? Da apresentação aqui. Vamos ver, minha gente, tenha paciência comigo, que eu tô a louca da tecnologia. Boa noite, Bianca. Que bom te ver aqui. Iara! Iara, que foi minha aluna? Oh, meu Deus! Boa noite, Angel. Então, vamos lá. Então, estamos no nosso segundo dia. Primeiro dia, o que a gente fez? Espero que vocês tenham conseguido ler lá o resumo, né? Primeiro, tá todo mundo vendo a tela aí? Do slidezinho. Segundo dia, onde estou, a bússola do coração e as ordens do amor. É isso que nós vamos tratar hoje, né?
falando desse sentimento de identidade, de ouvir o coração, para poder fazer essa travessia, esse caminhar em beleza. Como é que a gente pode ouvir a bússola do nosso coração, né? Então, para isso, a gente vai compreender um pouco das leis sistêmicas, né? Dessa força que muitas vezes nos toma a ponto da gente se sentir meio sem direcionamento, né? Bom, então ontem, não sei se vocês viram o resumo que eu coloquei lá, mas ontem eu falei para vocês um pouquinho sobre esse movimento de vocês responderem um questionário, perguntar para vocês qual é o sonho que vocês gostariam de materializar, né, nesse 2022, ou qual é o grande sonho da vida de vocês. E a gente fez essa vivência de vocês sentirem no corpo as sensações de estar vivendo esse sonho, né? Como seria se eu pudesse estar vivendo esse sonho, né? E às vezes o sonho, a gente quando pensa em sonho, a gente pensa em algo a se materializar, a gente pensa de repente num trabalho, a gente pensa de repente numa viagem, mas pode muitas vezes ser ter uma relação amorosa, ou buscar harmonia interior, ou buscar o sentimento de se sentir minimamente conectado à vida. Então, o sonho que vocês tenham, aquilo que realmente a alma de vocês está ansiando nesse momento. E aí, ontem a gente fez um movimento também de perceber quais são os nossos bloqueios, de tentar identificar esses bloqueios, né? Para que a gente não consiga vivenciar esse sonho. E eu trouxe para vocês o exercício da gente perceber se esses bloqueios, eles estavam vinculados ou não a padrões atrelados ao nosso pai ou à nossa mãe. Mas isso é um exercício mínimo, básico, porque muitas vezes a gente está no emaranhado com algum outro excluído da família. Pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser uma bisavó, um bisavô, né? Alguém que foi excluído, que ali num voto inconsciente de você faz parte, né? Por amor cego, eu vou lá e tomo, digamos assim, esse destino para mim. Então, a gente fez o exercício com o pai, com a mãe, e ali a gente tentou ancorar a ancestralidade paterna e a ancestralidade materna na figura do pai e da mãe para fazer esse movimento de devolução. E sim, não é um movimento de exorcismo, a gente falou sobre isso ontem, não é simplesmente soltar e dizer devolver, porque não é um movimento de se livrar, não é um movimento de não se implicar no processo, de não sentir o processo junto para que a gente possa se colocar no lugar de pequenininho e entender que aquilo ali não é nosso e que eu posso, que é seguro, que é permitido, que eu não vou estar aliviando nenhuma dor ancestral se eu lá no meu inconsciente achar que trazendo para mim eu posso fazer isso, certo? Então, esse foi o movimento sistêmico que a gente fez ontem. Hoje a gente vai tentar fazer o movimento de compreender dentro das ordens do amor como é que eu estou caminhando na vida, se eu estou conseguindo caminhar dentro dessas ordens do amor para que eu possa realmente ouvir a bússola do meu coração. Certo? Até aí tudo bem? Lembrei que tive um sonho que repete muito. Eu aguardando um ônibus em um bairro distante, mas que demorava e talvez nem chegava. Isso à noite, um sentimento de não ter para onde ir. É bem simbólico isso, né? De você não desse ônibus não vir, de você estar esperando algo para te levar, algo que te conduza, né? Não fazer o movimento de fazer essa travessia, né? De fazer esse caminho. Então, vamos lá. Muita calma nesta hora, muita calma nesta hora. Então, uma das coisas também que a gente precisa pensar é o seguinte, para a gente poder fazer essa vivência assim bem legal mesmo, para a gente conseguir realmente se entregar, eu vou pedir que a gente se abra para um novo paradigma, certo? A gente tem os nossos paradigmas existenciais, ou seja, a forma como a gente concebe a vida, como a gente concebe a realidade, a nossa relação com o grande mistério, a nossa relação com os nossos valores. Então, a gente tem já minimamente alguma coisa organizada nas nossas gavetinhas, como sendo a nossa bússola na vida, né? Como sendo o nosso direcionamento na vida. Muitas vezes, esse direcionamento vem através da nossa espiritualidade, o que a gente realmente acredita que é a vida, né? Como a gente realmente concebe a vida. Então, aqui eu vou trazer para vocês um paradigma que, gente,
não é um paradigma que simplesmente foi concebido por alguém que sentou e pensou, vamos pensar sobre isso aqui. Talvez seja isso, né? Tudo que a gente vai discutir aqui hoje foi um movimento amplamente testificado dentro dos movimentos sistêmicos, a partir da fenomenologia, a partir do movimento de experimentação, de experiência, partindo de uma linha, uma trajetória de vários pensadores, vários cientistas, vários psicanalistas, né? Para a gente chegar no entendimento do conhecimento sistêmico hoje, a gente teve realmente uma trajetória de vários pensadores, de vários estudiosos, para a gente poder chegar nesse entendimento do que eu vou trazer aqui para vocês hoje, certo? Eu não vou entrar no que cada teórico trouxe, na contribuição de cada um, porque a gente não está aqui num curso de constelação, né? Mas eu vou tentar trazer para vocês como é que nessa conclusão, nessa síntese, a gente pode pegar esses entendimentos e levar para a nossa vida. Então, é um paradigma existencial. Para mim, a gente fala de constelação como sendo uma terapia, como sendo uma abordagem terapêutica, mas, na verdade, a constelação, ela é, para mim, um paradigma. É ter um olhar sistêmico sobre as coisas. É um novo paradigma de vida. Então, quando a gente traz esse paradigma de vida, a gente começa a olhar tudo a partir dessa perspectiva, né? Então, é isso que a gente vai precisar caminhar aqui um pouquinho hoje. Eu peço que vocês venham para o coração, sabe? Vocês realmente se abram, vocês realmente tentem perceber nos exercícios o quanto o corpo vai respondendo, o quanto as emoções vão se movimentando, o quanto o inconsciente vai vindo à tona, o quanto essas coisas vão começar a modificar na vida de vocês, né? Eu sou a pessoa Tomé. Eu sou aquele Tomé, né? Aquele que só acredita vendo, eu sou essa pessoa. Então, antes de ser consteladora, eu participei de várias constelações, vi muita coisa incrível acontecer para poder conceber isso como sendo uma verdade para mim, para conceber realmente isso como sendo algo que fez sentido para mim, mudou a minha relação com a minha família, mudou a minha relação com a minha maternidade, mudou a minha forma de ver as relações amorosas, mudou a minha forma de ver o meu trabalho, me trouxe consciência de amor mesmo para estar caminhando na vida. E é por isso que eu posso falar para vocês que, de fato, a visão sistêmica, ela traz uma renovação na nossa vida, né? E, claro, não acreditem em nada do que eu estou dizendo, só abram o coração e tenham as experiências de vocês a partir do que a gente vai tratar, para que vocês resolvam dentro de vocês se esse paradigma pode ou não ser acoplado à vida de vocês a partir de agora, certo? Bom, o que está por trás de suas escolhas, né? Por que essa perguntinha está aí também? Porque dentro dessa grande alma, que é o inconsciente familiar, né, que faz parte do nosso inconsciente, é como se fosse um grande inconsciente coletivo que me atravessa, muitas vezes as escolhas que eu faço não são escolhas que exatamente eu faço, mas que estão dentro dessa grande alma, desse grande campo de informações que o meu sistema familiar traz. Isso, para mim, é muito nítido, porque, pensando na minha vida, um belo dia, minha mãe chegou para mim e disse assim, Tânia, minha mãe adotiva, né? Minha mãezinha linda. Disse assim, Tânia, você já percebeu que você está repetindo completamente a história da sua mãe biológica? Você se casou, aí teve um filho desse casamento, aí se separou, aí teve um filho de outro casamento, depois de outro casamento, e aí, tipo, você entra em processo de depressão e tal, e depois eu conheci minha mãe, descobri que minha mãe tinha processos de esquizofrenia, de questões de saúde mental, e eu vivia nessas questões de angústia, de depressão, e aquilo ali foi uma chave virada, né, e eu percebi quando conheci os meus irmãos, e os últimos eu conheci no ano passado, vou mostrar as fotos para vocês depois de como foi esse encontro, e como foi apresentar os meus filhos para minha mãe biológica. Então, como foi reconhecer também que muitas dores que os meus irmãos viveram, eu também vivi, mesmo sem ter tido nenhum contato com eles, né? Então, esse campo de informações que foi me capturando, né? E, tipo, eu nem pensava exatamente se eu queria ou não ser mãe,
Mas a necessidade de viver essa maternidade para poder olhar para a minha relação com essa primeira casa construtora de mim, que era minha mãe, ela foi muito mais forte do que eu. Né? Então, muitas coisas da minha vida eu sinto que eu fui tomada para, né? Até a nossa profissão, muitas vezes a gente escolhe achando que é uma escolha assim, né, muito maravilhosa, mas quando a gente vai ver, às vezes você tem advogados que estão ali porque tem várias questões na família de injustiças, de questões de terra, de questões de várias coisas que levaram ele para essa profissão. Pessoas que são psicólogas que às vezes estão ali tentando resgatar ou sanar ou curar processos das suas relações com a sua mãe ou da sua mãe ou do seu pai. Então, muitas vezes, até a nossa profissão é algo que a gente acredita que está ali escolhendo, né? Na firmeza de uma intuição, e muitas vezes a gente está nessa grande alma também. Então, só para a gente clarificar um pouco, que muitas vezes as escolhas que a gente faz, elas estão dentro desse campo de informações. Nossa, como eu já tenho gente que diz assim, Tânia, olha, já fiz de tudo, já fiz vários réus, já participei de várias coisas, várias terapias, mas é impressionante como eu só consigo me relacionar com homens que me agridem. Só consigo me relacionar com homens que têm alguma conduta agressiva ou que bebem, né? Ou que têm condutas muito similares a meu pai. Então, lá no inconsciente dela, está buscando esse pai, ela está buscando reviver essa história de dor, de abandono, de alguma questão com o pai, para que ela possa curar pelo amor, para que ela consiga restartar essa história primeira dela, que fica ali como um mote repetido, né? Então, às vezes, as nossas escolhas de relação, às vezes, o nosso trabalho, muitas coisas que a gente escolhe, às vezes, estão dentro dessa grande alma que eu estou falando aqui para vocês. Minha gente, eu preciso que vocês me digam se está fazendo sentido, porque hoje eu estou igual uma metralhadora, porque tem muita coisa para falar. Tudo bem até agora? Está fazendo sentido? Caiu alguma ficha? Algum insight? Falem comigo. Eu gosto quando vocês me dão cabimento e me dão atenção. Falem comigo. Estou esperando, viu? Vou continuar aqui. Estou esperando vocês me darem uma resposta. Sim, massa. Pronto. Se tiver alguma coisa que está meio troncha assim, está meio esquisito isso, vocês falem, certo? E os nossos valores, né? Quais são os nossos valores? Minha gente, vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, na minha relação com o dinheiro, né? Que foi um tema que vocês colocaram bastante, né? Então, como era a relação do dinheiro no meu lar, né? Por exemplo, a minha mãe, quando eu pedia alguma coisa, ela dizia: não, isso é besteira, não, você pede demais, não, dinheiro aqui é só para as necessidades básicas, isso aí você vai ter que comprar. Ou não, tinha uma poupança para você. Você via sempre as pessoas reclamando na sua casa por questões de escassez, ou você via as pessoas se desentendendo por questões de dinheiro, né? Porque além dessa grande alma, ainda tem os valores que a gente vai construindo na convivência, né? Então, como era no clã do meu pai, como era no clã da minha mãe, como era a relação do afeto, como é que na minha família, por exemplo, era tratada a questão dos sentimentos. Quando minha mãe me via chorando, por exemplo, ela dizia para mim: chore, minha filha, faz bem chorar, né? E me deixava lá chorando e não conseguia chegar para mim e me fazer uma ponte de: olha, minha filha, o que você está sentindo é frustração. Como é que a gente pode resolver isso? Você acha que a gente pode consertar esse brinquedo juntos, né? Então, ela dava um encaminhamento para as suas questões emocionais. Então, ali você pode ter desenvolvido uma habilidade de lidar com seus sentimentos e encaminhar esses sentimentos, e verbalizar os sentimentos, e nomear os sentimentos. Ou, vamos supor que sua mãe não recebeu essa instrução de nenhum pai, nenhum avô, ela também não sabia lidar com isso. E quando você chorava, ela ficava irritada. E ela dizia: engole o choro. Então, você introjetou ali que, em relação aos sentimentos, a gente deve guardar, que a gente não deve mostrar, que eles são incômodos para os outros. E aí, a minha relação com os meus sentimentos é engolir, é guardar, é somatizar. Ou então,
havia um movimento de chore, chore. E a pessoa deixava você ali chorando e você não sabia o que fazer com aquilo. Como é no seu clã a relação com a raiva? Quando você sentia a raiva, era encaminhado para que você pudesse externalizar essa raiva? Era encaminhado para que você pudesse expressar essa raiva, que não sendo descontando em outra pessoa, mas tentando integrar esse sentimento dentro de você? Ou você apanhava e ficava com mais raiva ainda porque estava com raiva? Então, tudo isso vai construindo a nossa relação com os nossos valores, com os nossos sentimentos, com como a gente lida com o nosso mundo interno, qual é a nossa visão sobre o dinheiro, qual é a nossa visão sobre as relações. Na minha relação com meu pai e com a minha mãe, vamos supor, eu vi isso no questionário, né? Que o meu pai traiu a minha mãe. Então, eu tomei as dores? Mesmo que eu não entrasse na briga, eu tomei aquelas dores, eu passei a olhar, deixei de olhar o meu pai como pai e passei a olhar o meu pai como um homem que machuca minha mãe, e ali eu me desvinculei meu coração com meu pai, porque eu estava ali olhando para o meu pai com o olhar da minha mãe. Então, como é que eu vejo a relação, as relações amorosas na minha família? Nossa, na minha família eu só vejo que os homens, eles são muito violentos ou muito agressivos ou alcoólatras, e eu vejo as mulheres trabalhando muito, se sobrecarregando, e aí, tipo, não sei se eu quero casar, não. E aí eu estaciono, eu faço esse recorte do meu clã e trago ele para uma universalidade como se isso fosse a verdade de todas as relações. E aí ali eu vou internalizando como é que eu me relaciono dentro dos meus relacionamentos amorosos, né? Porque foi esse recorte que eu fiz. Então, olha o tanto de força que a nossa história, e como eu internalizo essa história, e como eu guardo esses registros, vai me levar para os meus valores. E como eu lido com a vida, né? E pensando que, geralmente, o cenário que eu vejo dos meus pais em relação a todos esses temas são cenários que são transgeracionais. São coisas que já vêm lá dos meus avós, ou vêm dos bisavós, ou vêm dos tataravós, e aí vem nessa repetição. E aí, o que é que a gente faz? A gente, para pertencer, que a gente vai ver que a lei mais importante é essa bendita dessa vontade desesperada que a gente tem de pertencer. E aí, para pertencer, a gente faz de um tudo. O que é que a gente faz? Galera, eu sigo vocês. É assim que funciona aqui. Eu faço parte desse clã, eu não quero ser o excluído. Eu vou repetir. Muito conscientemente também a gente faz isso, mesmo com todos os crivos analíticos aqui, no inconsciente, muitas vezes a gente vai lá e compra. Aí eu repito. E aí, o que acontece? Esse padrão vibracional vai ficar ali no campo e vai passando adiante. E aí, o que eu posso fazer com isso? Eu posso quebrar esse padrão. Só que quando a gente vai quebrar um padrão, o que a gente faz? Não, comigo não. Porque eu sou a pessoa mais evoluída do meu campo. Claro que eu sou a pessoa. Eu não vou ficar sofrendo igual esse povo. Eu sou muito mais evoluída porque a gente está numa evolução, né? Então, eu sou a pessoa mais evoluída. Esse povo está todo equivocado. Bando de ancestral equivocado. Eu vou fazer do meu jeito, que é muito mais bonito. E a gente não faz isso com movimento de honra, de tipo, eu sinto a dor de vocês, né? Eu lamento que tenha sido assim, nem melhor e nem pior. Eu deixo isso com vocês e peço que me vejam com bons olhos se eu fizer um pouco diferente. Nem melhor, nem pior, apenas diferente, apenas seguindo essa bússola do meu coração, aquilo que faz mais sentido para a minha alma. E assim eu vou tentando entrar em contato com a minha essência, com a pureza lá do meu ser, da minha alma, da minha motivação, da minha essência, para que eu não esteja nesses vínculos repetindo esses padrões, esses valores, essas formas de conceber a realidade, se eu achar por bem fazer diferente. Porque também não tem nada demais se eu... isso aqui é massa da minha família. Na minha família tem uma tradição de todo domingo a gente vai para casa de vovó comer macarronada. E quando eu tiver minha família, eu acho que isso vai ser legal. Domingo a gente vai comer macarronada na casa de vovó. Tem coisas que a gente pode e sente, né, que a gente quer manter. Mas sempre com um olhar de muito respeito. Nunca com um olhar de superioridade, de dizer agora o meu jeito é o melhor e tudo que veio lá para trás não presta. Certo?
Deixa eu ler aqui vocês, que eu falei bem muito agora. Sempre opressão em tudo. Introjetei, engoli, somatizei. Nunca foi encaminhado pela minha mãe. Ela só me controlava, tinha que ser como ela queria. Muito sentido, venho refletindo sobre essas repetições nas relações. Meu pai sempre foi amarrado com dinheiro, minha mãe sempre foi ausente na minha vida passada. Hoje ela está procurando mudar isso. Quando a gente muda, né? 7 gerações para frente, 7 gerações para trás, sentem a ressonância. Minhas tias me mandavam engolir o choro. Passei minha vida toda praticamente assim. Sim, minha avó paterna era analfabeta e queria muito escrever o próprio nome. Com 9 anos, eu a ensinei a escrever o nome. A avó materna tinha o sonho de ser professora. Aí saiu, menina, que insight, Camila! Total. Que lindo. Nunca pude externar nada na minha vida. Tive que aprender muita coisa na vida, quase só. Eu também, Manu, aprendi com a vida. Meu pai era mais acolhedor, mas não se sentia à vontade para falar. Pois é, tudo isso me levou a um estado de depressão e ansiedade. Depois de meu divórcio, eu me libertei. Graças a Tânia, ela me ajudou muito nessa época, mulher. Sim, gente, e interessante do que vocês estão trazendo aqui. Minha mãe, minha avó, minha mãe não fez isso por mim, ou meu pai não fez isso por mim. E aí a gente volta para aquele lugar de ontem, né? Que a gente estava conversando ontem, que tipo, muitas vezes a gente fala alguma coisa dos nossos pais, né? Ai, vou dar um exemplo aqui, vou me expor bem legal aqui, porque esse é um ponto que foi difícil. Pense num negócio difícil de descer de mim para mim mesma. Sempre que eu brigava com a minha filha, eu tenho 3 filhos vivos, certo? Tenho 5, 2 no mundo espiritual e 3 vivos. Então, eu tenho um filho, Fernando, de 22, a Nanda que vai fazer 10, Samara que vai fazer 8. Então, eu sempre, quando brigava com as meninas, eu super me gabava, né? Super, assim. Isso já consteladora, já uma pessoa, assim, com consciência sistêmica, né? Mas, enfim, se Berta Hellinger, com 92 anos, ainda foi abrir uma constelação para a mãe, eu ainda tenho muito que aprender. Mas vamos lá. Eu sempre conversava com minhas filhas e dizia: olha, meninas, vocês têm que agradecer a mãe que vocês têm, porque eu tento trabalhar a comunicação não violenta com vocês, eu sempre escuto as demandas de vocês, sou acolhedora com vocês, nunca bati em nenhum filho meu, nunca bati em Fernando. Fernando está aí 22 anos para contar a história. Nunca bati em você, Ananda, nunca bati em você, Samara. E o que aconteceu? Minha mãe escutava essas histórias, né? Minha mãe escutava e dizia: você fica falando para sua filha, para Ananda, que eu bati em você, que eu já bati em você com o cinturão, que não sei o que, eu sou ruim mesmo, eu sei que eu errei muito e tal. E aí eu dizia: não, mãe, tá tudo bem. Mas no fundo eu dizia: faço questão de dizer para você ver como eu não vou bater, como dá para educar sem bater. E lá no meu fundinho, assim, do coração, né, eu pensava: eu quero mostrar para minha mãe que eu posso educar sem bater. Até que teve um dia que a Nanda, com 9 anos, ela menstruou. E quando ela menstruou, isso abriu um portal muito profundo, porque eu não sei se vocês já leram, já estudaram sobre isso, mas quando a gente menstrua, principalmente a menarca, né, as primeiras menstruações, elas trazem muito, muito, muito dos padrões ancestrais femininos da nossa família, muito de limpeza. E isso aconteceu com a Nanda de uma forma muito abrupta, primeiro porque ela tinha 9 anos, a gente não estava esperando, por mais que ela já tivesse com um corpo bem desenvolvido, né? E hoje já não é mais considerado 9 anos como sendo precoce, mas ainda assim é cedo. E aí ela veio com um rompante de raiva muito grande, mas muito grande, né? Muito agressiva, começou a querer agredir mesmo fisicamente. Teve um dia aqui que ela ficou tão louca que ela quis pegar, ela estava realmente no estado muito alterado. E ela pegou e tentou agredir minha mãe, tentou jogar uma coisa na minha mãe e tal. E aí, nesse dia, eu peguei ela com força
né? E disse, me respeite, eu sou sua mãe. E eu peguei ela, ainda puxei o cabelo dela, fiz uma coisa assim que, tipo, minha mãe fazia comigo. E quando eu vi, eu estava fazendo assim, Ctrl+C, Ctrl+V. E na hora, por mais que eu tivesse com 1000 culpas na minha cabeça, por mais que eu me sentisse envergonhada, a minha mãe, ela não me julgou um segundo. Ela não falou nada. Ela só disse, minha filha, às vezes a gente perde mesmo a cabeça, mas tá tudo bem, né? Isso não é o normal, né? Isso não é o seu normal e tal, tá tudo bem. E ela foi acolhedora comigo. E de alguma forma eu sentia no campo como se eu estivesse liberando uma tensão, sabe? Como se eu estivesse liberando uma energia. E naquele momento eu percebi a minha arrogância, né? De tipo, esse movimento foi muito importante para um humildecimento, né? Para um movimento de gente, às vezes a gente realmente faz coisas que a gente não admira dos nossos pais e quando a gente vê, a gente está repetindo. E muitas vezes eu me via falando com as meninas de forma muito semelhante à forma que a minha mãe falava comigo, de forma que eu nem percebia. Quando eu via, eu estava dizendo as mesmas frases, né? Dessa mesma forma. E os erros dos nossos pais, eles nos habilitam a errar também. E quando a gente pensa que o que a gente critica aqui que faltou do pai ou que faltou da mãe, essas coisas que faltou do pai, que faltou da mãe, se você for ver lá atrás, os avós, eles também não receberam, eles também não passaram. E para a gente chega amortizado. Se a gente está achando ruim, se a gente está sentindo que está doendo, pensa que no final dessa linha, dessa ponta onde a gente está, chega amortizado, chega mais enfraquecido. Que o padrão mais forte vem lá de trás. Né? Então, se está incômodo para a gente, pensa como foi lá atrás. Né? Então, pensa numa família, vamos lá, minha mãe não me deu tanta atenção, tanto carinho, era frio, era seco, era rígida. Pensa naquelas mulheres que tinham 15, 17 filhos, até 20. Como fica a relação do afeto de uma criança com sua mãe numa quantidade de filhos desse tamanho? Numa vida dura, numa vida de lida, numa vida de terra, numa vida de sabe? Como era a relação dos afetos, das afetividades nessas famílias. E como é para mim receber essa necessidade hoje de, poxa, eu tenho necessidade de afeto, né? Mas a minha mãe era um pouco mais seca. Então, se a gente olha para trás, ela também não recebeu. É quase como se fosse um cano mesmo, né? Onde essa água ela vai tendo essas interrupções e chega para a gente assim, às vezes pouco, mas já foi entupindo lá atrás, né? Então, quando a gente pensar nas nossas questões, a gente precisa pensar que atrás o custo também foi muito alto, né? E é esse olhar sistêmico que me faz baixar a minha guarda, me faz baixar minhas armas, me faz baixar minhas barreiras, para compreender que dentro desse núcleo era o que foi possível. E aí eu tenho duas posturas. Ou eu vou ficar no milindre, e esse milindre faz parte, é importante, porque eu preciso chorar esta dor, eu não posso fingir que ela não existe, porque aquilo que eu resisto persiste e fica ali, ó, fazendo zoada no campo, porque eu não acesso, porque eu não mergulho, porque eu não olho. E aí tem todas essas críticas à postura good vibes. Não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, sendo que a gente não quer se deparar com essas dores, a gente não quer entrar nisso, a gente quer dizer que tá tudo bem. E aí o movimento sistêmico diz, olhe de fora, né? Veja como é o movimento do campo, veja como foi difícil dar alguma coisa que sua mãe ou seu pai não receberam. Mas chore essa dor, chore, lamente, sinta essa dor. E aí, quando você puder chorar e dizer, poxa, eu sinto muito que tenha sido assim, eu sinto muito que eu não tenha escutado nunca um eu te amo do meu pai antes dele morrer, por exemplo, né? Porém, desse olhar do alto, lamentando essa dor e compreendendo por que isso não aconteceu, né? Todas as dinâmicas que vieram para que isso não chegasse até mim, eu consigo dizer, papai, mamãe, em vez de te julgar, eu só posso dizer, eu sinto muito. Eu sinto muito pelo que custou a mim, e eu sinto muito pelo que custou a você, e eu sinto muito pelo que custou a todos. E a melhor forma de honrar tudo isso
é fazer um bom uso disso, é tomar isso no meu coração, transformar isso em força, né? Transformar isso em um caminhar em beleza, honrar cada vez mais o meu coração e pegar as aprendizagens que eu tive com isso, porque sempre tem, e transformar esse limão numa grande limonada e passar para minha descendência, se assim eu quiser, ou para as minhas criações, que também são meus filhos, né? Os movimentos criativos que a gente faz na vida. E seria isso. Deixa eu ler aqui vocês. Tudo certo até agora? Quando a cura vem, é libertador. Minha madrinha mandava engolir o choro. No fim, eu queria ser como ela. Sim, conheço sua madrinha. Aconteceu isso comigo, mesma situação. Eu com minha mãe foi de brigas a vida toda. Meu pai batia muito nela também. E eu usei muito de ignorância com os meus filhos. Isso mostra um vínculo, né? Por exemplo, nesse movimento que eu falei da agressão, né? Do processo que eu tive com a minha filha, desse momento que eu tive com ela, uma coisa que ficou clara para mim é que a gente está emaranhado quando a gente faz questão de fazer diferente, porque a gente, né, quer fazer o diferente. Não porque vem ali do chamado, do coração, com humildade, mas porque a gente se acha melhor. Ou quando a gente faz igual, né? Ou a gente faz igual ou a gente quer fazer diferente. De alguma maneira, essa implicação, né? E não num lugar tranquilo, mas num lugar, muitas vezes, bélico, né? De estar conectado mesmo àquele processo. A gente acaba repetindo alguns padrões da criação que tivemos. É preciso muita atenção e sensibilidade, humildade para reconhecer e mudar. Isso mesmo, Zana. Na infância dos meus filhos, imitei muitos padrões da minha mãe. Exato, acontece muito. Então é isso, gente. Essa primeira parte aí, ok? Qual o seu padrão existencial? O que está por trás de suas escolhas? Quais os seus valores? Bom, e aí dentro dessa visão que eu estou tentando trazer para vocês, vocês já devem ter ouvido falar dessa metáfora do iceberg, né? Que a gente tem a pontinha do iceberg como sendo o nosso consciente e uma parte muito maior que é o nosso inconsciente. Então, esse inconsciente é uma coisa que a gente já ouviu bastante, principalmente de Jung, né? Quando ele fala do inconsciente coletivo. Então, o que é o inconsciente coletivo? Principalmente em grupos, e aí é um movimento que para mim foi um grande desafio, porque se a minha alma e todas as almas têm essa necessidade de pertencer, eu tinha muita necessidade de estar em grupos, né? Então, grupo das feministas, o grupo do movimento estudantil, o grupo da galera que tocava na banda de rock lá na Ribeira, o grupo da egrégora pagã, o grupo da egrégora Hare Krishna. Então, esses grupos, eles têm um inconsciente coletivo, né? Eles têm um modus operandi, eles têm uma forma de pensar, hábitos, valores, assim como é na nossa família, né? Eu estava falando aqui, como é que são os valores da minha família, como é que minha família lida com tal tema. Então, em relação aos grupos, a gente tem também esse movimento do inconsciente coletivo. E aí a gente vai sendo capturado na nossa identidade, né? Então, eu sou essa mulher feminista. E aí, tipo, muito do meu pensamento, da minha estrutura, da minha lente sobre o mundo vai vir a partir desse lugar, né? E aí, todas essas coisas são importantes para a nossa trajetória, para a gente construir os nossos valores, mas aquilo que acho que a Zana estava falando, né, da gente não se perder de vista dentro dessa boa consciência, que é um conceito sistêmico também, né, da boa e da má consciência. Então, o certo e errado, ele é muito relativo se a gente for pensar na quantidade de culturas que existem, né, do que é o bom, do que é o certo, do que é o errado. O que seria o bom? O que seria uma boa consciência? Boa consciência é quando eu estou a serviço da visão daquele coletivo, para que eu pertença
eu estou na boa consciência, porque eu estou fazendo aquilo que o grupo espera de mim. Para eu poder atravessar para outros níveis de consciência, para que eu possa realmente honrar esse caminhar em beleza, essa verdade do meu coração, muitas vezes eu preciso ir para a má consciência. Má consciência aqui, gente, não é de ser ruim, não. Má consciência aqui é no sentido de eu não vou ser vista muitas vezes como a boazinha, porque eu vou estar seguindo o meu próprio código interno. Então, a gente, nesse movimento do inconsciente coletivo, a gente vai sendo tomado, a gente vai sendo levado. E aí, às vezes, a gente vai ficando com a nossa vista nebulosa a respeito do que realmente a gente quer, de quem realmente a gente é, quais são os valores que realmente fazem sentido para mim. E não quer dizer que eu também não vá passando por metamorfoses e que eu também não possa ir modificando a minha visão sobre as coisas, sobre o mundo, modificando quem eu sou, mas sempre nessa fluidez, né? Nessa fluidez da água, que vai realmente indo para o sentir, né? E a gente perdeu muito da nossa conexão com a nossa sensibilidade, com a nossa intuição e com o nosso corpo, que são bússolas muito importantes para que a gente vá para esse lugar do nosso coração e não se dilua nesse consciente coletivo. E óbvio, não é um sentimento de eu não quero me misturar com ninguém, mas é de honradez mesmo, de honrar realmente seu coração, honrar realmente sua alma e perceber em que momentos o que você está falando, o que você está sentindo, o que você está pensando vem realmente de você ou desse movimento do coletivo. Então, essa imagenzinha mostra um pouco disso, né? Que poucas coisas a gente tem, assim, no consciente, comparando com o que a gente traz no nosso inconsciente. E quem vai governando, muitas vezes, as nossas escolhas ou as coisas que a gente vai fazendo é realmente o nosso inconsciente. Certo? Tudo bem até aí? Tá fazendo sentido? Na adolescência deles foi muito diferente. Eu odiei como era tratada na adolescência. Eu cheguei nesse lugar de compreender e transformar, mas depois de ter um diálogo dizendo que sentia muito e reconhecia a dureza da vida de minha mãe, ela me devolveu com 1000 pedras. Eu repito o padrão do meu pai, igualzinho. Cheguei num ponto de sentir que era abuso de boa-fé. Pense no emaranhado. E quem gosta de ser solitário ou está sempre afastado nos grupos? Pergunta boa essa. Me identifico. Então, peraí, tem uma coisa que eu queria falar aqui. Sim, esse movimento, né? Vamos lá. Esse exemplo de Polly, né? Eu fui falar com a minha mãe, que entendia a dureza da vida dela e tal, e tal, e tal. Então, a gente às vezes vai fazer um movimento, até os nossos pais, a gente vai fazendo um movimento de humildade, mas a gente vai esperando uma resposta, né? A gente vai esperando um acolhimento, a gente vai esperando. Só que esse movimento é um movimento que tem que ser muito mais de dentro do que o que a gente espera que venha deles. Claro que seria incrível que fosse acolhedor, né? Mas eu disse para vocês como foi desafiador para mim olhar para o rosto do meu pai, a única vez que eu o vi, e ele dizer: me dê seu telefone, eu vou entrar em contato com o meu advogado. E se for verdade, a gente faz o exame, né, do DNA, e se for verdade, vai ser uma satisfação. E eu estava esperando o quê? Eu estava esperando um abraço, eu estava esperando que ele dissesse: minha filha, que bom que você veio me buscar, minha filha, que bom que você não tem mágoas, minha filha, eu estou aqui para a gente poder retomar todo esse tempo juntos. E não foi isso que aconteceu, né? Quando eu fiz o movimento de buscar a minha família, que eu fui atrás da minha mãe, que eu fui conhecer minha mãe, com 24 anos, né? Eu cheguei lá fingindo que estava fazendo uma entrevista acadêmica, porque eu não queria chegar lá na casa da minha mãe e dizer: mamãe, eu cheguei, né? Eu não sabia se ela estava casada, eu não sabia se eu ia prejudicar a vida dela, se ela realmente tinha contado para as pessoas que ela tinha tido essa filha. E aí, quando eu cheguei, ela não estava em casa, ela estava na igreja, mas eu vi minha avó, e quando eu vi aquelas pessoas com as maçãzinhas saltadas,
rostinho quadrado, os olhinhos assim, meio castanho clarinhos, assim. Eu disse, gente, essa galera é a minha galera. E eu tinha ficado um bom tempo, depois que eu descobri que era adotada, com 22 anos, andando na rua, muito perturbada, tentando descobrir de onde eu vim, quem sou eu, cadê a minha galera, né? Tipo o conto do patinho feio. E aí eu me conectei muito profundamente, principalmente com minha tia, e foi um encontro lindo. Ela ficou lá me abanando depois, quando eu fui lá outro dia para dormir, me presenteava, me dava carinho. Até o dia que ela entrou nas minhas redes sociais e descobriu que eu era essa pessoa ecumênica, né? Que já percorreu vários caminhos espirituais, que não era evangélica como o meu clã é. E aí, o que ela fez? Ela começou a colocar versículos nas minhas postagens. E aí, teve uma outra tia que me mandou uma mensagem dizendo que estava uma coisa muito assustadora, uma foto minha com cocá. E aí, ela me bloqueou. E eu fiquei com muito medo. Eu fiquei me sentindo excluída de novo. Eu já fui excluída nesse clã, eu estou sendo excluída de novo. E aí eu conheci o meu irmão. E o meu irmão, ele foi uma cura muito profunda do masculino na minha vida. Porque o meu irmão, ele disse assim, eu amo você, eu sinto que a gente é assim, almas gêmeas, né? Eu sinto que a gente tem uma conexão de alma muito profunda. A história dele muito parecida com a minha. Das coisas que ele passou, abusos e situações de violência, várias coisas. E aí ele me disse, eu vou levar você e ninguém vai mexer com você. Ninguém vai mexer com você. E nesse dia eu fui, e eu vou mostrar depois a foto para vocês, me senti super acolhida. Mas se eu tivesse fechado meu coração ali naquela primeira pedrada, naquele primeiro movimento, né, em relação à minha tia, à exclusão que eu senti, eu não teria feito novamente esse movimento de abertura do meu coração, e eu teria deixado de conhecer todos os meus tios, teria deixado de conhecer os meus outros irmãos, não teria feito as pazes com minha tia, e teria ali ficado nesse movimento de, poxa, mas eu fiz um movimento, isso já foi tanto, e ainda assim eu fui rejeitada, né? Então, eu poderia entrar nesse ranço. E eu senti que eu precisava entender que havia ali um movimento fechado para minha entrada, né? Que havia ali dentro do meu clã um movimento de várias crianças que tinham saído e que tinham sido criadas por outros. Então, isso era um padrão do meu clã, né? E ali eu tentei me abrir, dizer sim para esse processo, para poder significar com o custo que fosse, né? E hoje eu consigo transitar direitinho lá na família e eles me olham assim meio assustadinhos, mas eles me acolhem. Então, só para a gente entender que esse movimento que a gente faz, às vezes, na expectativa de uma reciprocidade, ele exige de nós um pouquinho mais de confiança, sabe? De abertura do coração mesmo, de saber que muitas vezes os corações estão muito empedernidos ali, estão muito endurecidos, e a gente não vai conseguir, muitas vezes, o movimento ou o fluxo afetivo que a gente gostaria de receber. Mas que esse movimento ele precisa ser interno, e ele sendo interno, isso já vai gerar uma ressignificação para a gente, e a gente já vai caminhar mais leve, certo? Assim eu sinto, tá, gente? É o que fez sentido para mim. Então, a coisa de ser solitária, né? Isso pode ser da sua própria forma de ser, né? Da sua própria personalidade, e não há nenhum problema com isso. Contanto que quando você busca esse lugar de se sentir solitário, ou seja, quando você busca esse lugar de eu gosto de estar na minha própria companhia e tá tudo bem, não seja um movimento de eu me sinto excluída. Não seja um momento de dor. Se isso for confortável, se isso não gerar um movimento de eu não consigo me entrosar, é difícil para mim estar nos grupos, ou eu não me sinto vista, ou eu não me sinto ouvida, ou eu me sinto inferiorizada diante do grupo, aí sim talvez tenha uma questão que merecesse uma atenção. Mas se for simplesmente um movimento de você gostar da sua própria companhia, achar que vale a pena, muito a pena você ficar ali com você porque é massa, isso não seria nenhum problema, né? Assim eu sinto. E também entendo que
No caso do feminino, por exemplo, eu acho super comum que a gente tenha essas fases cíclicas, né? Fases que a gente está ali no movimento ovulatório, e a gente está no movimento da socialização, da partilha, tem toda essa questão cíclica hormonal, tem um momento que a gente está ali já no nosso TPM, que a gente está assim, tolerância zero para barulho, muitas vezes, ou a gente está com muita dificuldade de muita energia misturada, porque a gente já está numa limpeza psíquica forte. E aí, quando vem a alunação, aí é que a gente quer ficar só mesmo, que isso também é um padrão bem forte ancestral da gente ir para as tendas da lua, ficar no nosso cantinho. Então, há de se analisar tudo, né? Para poder ter um diagnóstico, digamos assim, né? Eu gosto de me esconder mesmo. Eu curto ficar mais afastada em muitos momentos. Eu acho super tranquilo isso. Sim, foi muito bonito esse momento do meu irmão. Ai, eu quero mostrar para vocês, gente. Eu vou aproveitar esse momento para mostrar para vocês. Espera aí, viu? Que eu estou ainda saindo do analfabetismo digital aqui. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver as fotos? Só diminuir aqui para ver vocês. Me digam se vocês estão conseguindo ver as fotos que eu estou passando. Me respondam para eu saber se... Gente, vocês estão vendo essa foto aí? Bom, eu vou pressupor que sim, certo? Essa foto aí é a foto do meu irmão, da minha irmã Jadna e da minha mãe. Esse é o meu irmão que eu conheci esse ano, o Amós. Aliás, no ano passado. No outono do ano passado. Então, essa minha irmã, que está aí no centro, ela ficou bem magoada com a minha mãe, porque ela é a caçula e ela foi também criada por uma outra família. E ela não tinha muita vontade de olhar para nossa mãe, não. Só que a última vez que eu fui lá, e a gente se conheceu, e eu contei para ela, né, como tinha sido esse movimento de eu reencontrar a nossa mãe, e de eu fazer esse movimento de concordar com tudo como foi e tudo mais. E a mãe estava lá com esse coração enorme dele, então ela foi abrindo, 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 e esse foi o momento que elas se reencontraram, né? E aí o amor estava nesse momento fazendo essa ponte. Aqui é foto de constelação. Constelação. E aí sou eu, ó, com os olhos cheios de lágrima, minha irmã e meu irmão, no dia que a gente se conheceu. Isso foi o momento que a gente se abraçou. Na hora que ela passou na moto, a gente ficou o dia inteiro esperando ela chegar. Então, esse foi o momento que a gente se abraçou. E foi muito forte. Esse foi o dia que eu levei minhas filhas para conhecer minha mãe. E aqui está meu filho, Fernando, Samad, Ananda. E eles conhecendo. A constelação. E aí são meus irmãos. Então, Cristiane eu conheci nesse dia, que é essa de calça mostarda. Genilson eu já conheci quando fui me apresentar lá a primeira vez para minha mãe. Rogério foi meu aluno, vou contar essa história também. Minha mãe e Amores. Então, para vocês verem como é a força, né, do campo sistêmico, eu dava aula em Goianinha. E quando eu fui dar aula em Goianinha, eu era professora de cursinho e de EJA,
né? Que eram alunos que estavam fora de faixa. E aí, quando eu estava dando aula, chegou um ônibus que vinha de Tibau, de Areis, que trazia esse pessoal para Goianinha para assistir aula no cursinho, né? E aí, o que aconteceu? Eu tinha um aluno do cursinho que eu falei, eita, você é de Areis, você conhece Graça? Você conhece uma senhora chamada Graça? Eu não conhecia minha mãe ainda. Eu só sabia da história e estava criando coragem para ir lá me apresentar. E aí ele disse, sim, tem um filho dela que está aqui. Eu disse, tem um filho dela que está aqui. O nome dele é Rogério e tal. E quando eu cheguei na sala de aula, que eu fiz a chamada, que eu falei, Rogério, ele era meu aluno. Então, o universo queria tanto que esse encontro acontecesse, que eu acabei dando aula para o meu irmão antes de conhecer a minha mãe. Diga aí. Isso não parece coisa de novela. Mas voltando para cá, sim, ele foi meu aluno do EJA. Diga aí. Então, já falei para você sobre o inconsciente coletivo, né? De como ele acontece dentro dessa visão sistêmica, como a gente concebe esse inconsciente coletivo dentro da visão sistêmica. Porque a gente tem um inconsciente coletivo familiar, que a gente, quando entra no clã, quando a gente nasce, é como se a gente já tivesse a nossa primeira missão existencial, sabe? A gente fica um bom tempo, assim, tentando encontrar qual é a nossa missão de vida. Ai, meu Deus, eu tenho que encontrar a minha missão de vida. Eu preciso descobrir se eu vou ser um terapeuta, se eu vou ser professor, se eu vou desbravar a Amazônia, se eu vou... Preciso encontrar uma missão, né? Uma missão de alma. Só que quando a gente nasce e a gente chega num clã, gente, ali a gente já tem as nossas primeiras missões, né? A gente chega e já diz assim, o que é que tem para resolver, né? E aí a gente vai por essa força profunda, que é o amor, a gente já vai pegando as demandas e vai trazendo para a gente tentar resolver, ainda que de forma inconsciente, né? Então, o inconsciente coletivo da nossa família. E a questão dos arquétipos, como eu falei para vocês, na construção da nossa identidade também, que são coisas que nos capturam. Os arquétipos, eles são muito importantes, principalmente nas constelações xamânicas. Então, quem já participou de uma constelação comigo, sabe que eu trabalho com constelação familiar, com ênfase no xamanismo, sabe que muitas vezes a gente ativa essa força arquetípica em favor de um movimento do campo, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com a energia dos animais de poder, os arquétipos do animal de poder, para poder trazer esses atributos, né, para dentro do campo. Muitas vezes, a gente utiliza também arquétipos dos orixás, né, arquétipos, às vezes, da energia arquetípica de Nossa Senhora. Então, já vi numa constelação, num curso avançado que eu fiz recentemente, um processo que havia uma demanda mesmo, um trabalho espiritual pesado em torno de um homem. E aí a professora de constelação, ela tacou uma música de Ogum e menino, o negócio foi forte, viu? E aí aqui a gente não está falando da entidade que vem, mas a gente está falando da força arquetípica, dessa força que fica no inconsciente coletivo, né? Que de tão vivificada e repetida, ela fica ali como uma força no inconsciente, e quando a gente ativa, ela gera uma transformação no campo, né? Por ser essa força vivificada e repetida, que quando entra no campo, ela gera um movimento de ação, né? Então, o arquétipo ele também é muito forte dentro do campo sistêmico, também quando a gente pode usar a nosso favor, a favor do campo, para gerar algum processo de transformação ali, certo? Que massa tudo isso. Muito, muito feliz por seus encontros familiares. Que louco tudo isso, não é, menina? Eu ainda quero escrever um livro, porque parece novela. Muita história para contar. Essa história tu não me contou. Ah, é porque são muitas. Pois é. Então, vamos à frente. Pronto, agora a gente vai falar um pouquinho dos campos mórficos, né? Então, como é que funciona esse movimento
da construção de um padrão, né? Desse campo que fica ali ressoando esses padrões transgeracionais. Então, tem um cientista, biólogo, chamado Rupert Sheldrake, que ele explica, que ele fez vários estudos, mas ele trouxe esse conceito dos campos morfos, certo? Que seria o seguinte, sempre conta essa história. Quem já escutou essa história 500 mil vezes, tenha paciência, certo? Então, uma das coisas que ele pesquisou foi, ele viu que quando determinados macacos de uma ilha começaram a lavar suas batatas para comer, outros macacos viram aquele movimento e começaram a lavar suas batatas para comer também. Ficava mais salgadinha ali na água, sei lá. Então, vários macaquinhos começaram a lavar antes de comer. E aí, o que começou a acontecer? Depois que chegou numa quantidade significativa, mais ou menos 100, né? Conta-se a teoria do centésimo macaco. Quando chegou em 100, macacos de outras ilhas, que não tiveram nenhum contato com aqueles macacos, começaram a iniciar também o movimento de lavar as suas batatas. Então, tem até um livro do Sagrado Feminino, que é o Milionésimo Círculo, que fala, né, que quando chegarmos no movimento de 1000 ciclos de mulheres acontecendo, de ativação dessa energia do princípio divino feminino na Terra, chegar em 1000, quando chegarmos nesse 1000, a gente vai ter uma mudança consciencial profunda em relação ao feminino. E é exatamente essa teoria, né, que fala que quando uma coisa ela é repetida muitas vezes, e várias outras pessoas começam a fazer, quando atinge um número de pessoas ou de seres fazendo aquela mesma coisa, isso vai gerar uma mudança na configuração desse padrão de informações. Então, quando a gente vai para uma constelação e a gente diz essa expressão, né, o campo está aberto, ou vamos abrir o campo, aí é que a bruxaria acontece, certo? Bruxaria aqui com muitas aspas, certo, gente? Ou não. O que acontece quando a gente abre um campo? Para quem já jogou tarô, quem acredita nisso, né? Quem tem alguma conexão com isso, sabe que muitas vezes quando a gente joga ali as cartas, é como se a gente estivesse tirando uma representação imagética ali, simbólica, muitas vezes com os arquétipos que estão ali naquelas cartas, como se aquelas forças daqueles arquétipos daquelas cartas estivessem representando o nosso inconsciente. Quase como se fosse uma xerox, né? Uma projeção do nosso inconsciente ali nas cartas. E é por isso que a gente vai revelando as coisas. A pessoa diz, meu Deus, como é que pode? Exatamente desse jeito que está acontecendo. Por quê? Porque por um movimento de intencionar, por um movimento de... Tantas vezes isso já foi feito. Pensa aí, quantas vezes várias pessoas já colocaram cartas e quantas vezes aquelas mesmas lâminas já foram colocadas com aquela mesma força arquetípica. Imagina a força que isso tem sendo repetido, né? A ciência já está considerando esse movimento há um bom tempo. E aí, quando a gente vai para a terapia holística, que tem essas abordagens, né? A gente considera tudo muito místico, mas a ciência já está considerando isso. Então, quando eu vou para um campo sistêmico, é mais ou menos esse movimento. Quando eu abro um campo, eu estou abrindo o campo de memórias. É como se eu estivesse ali dando voz e vez a eventos, situações, pessoas que precisam ser incluídas. E as pessoas que vão aparecendo ali naquele campo, elas vêm pela consciência muito centrada ali do constelador, que precisa estar consciente de quem ele vai convidar para o campo, mas o campo ele tem uma força tão poderosa relacionada à vontade de que as ordens do amor imperem, que muitas vezes as pessoas pulam para dentro do campo sem ser nem convidadas. Às vezes tem um excluído ali que está tão necessitado de entrar, aquilo ali é um padrão da família que o clã está querendo resolver há tanto tempo, que é tão necessário para a cura daquele clã, que muitas vezes uma pessoa está sentada, ela não foi convidada para entrar dentro do campo da constelação, para representar ali naquele campo, e ela simplesmente se levanta e diz, eu estou me sentindo mal,
ou sinto que eu preciso dizer tal coisa para aquela pessoa e ela entra no campo por uma força que ela é tomada. Não é possessão, não é o movimento do espírito que vai entrar ali na pessoa para a pessoa falar. É realmente esse campo de memórias que vai buscar ali por afinidade alguém que está em ressonância com aquele mesmo tema, e aí essa pessoa entra no campo para que o que está oculto, o que está nessa camada desse inconsciente familiar, venha à tona, certo? E quem já participou de constelação sabe como funciona, né? Isso, lembrei do ciclo de mulheres, eu chorando, sentindo a dor das manas e a ideia dizendo, fecha o campo. É um tal de abre campo, é um tal de fecha campo. Gente, tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo até agora? Tudo certo? Conversem comigo. Quando vocês não conversam comigo, eu vou ficando xoxa. Estão conseguindo compreender esse processo do campo, como é que funciona? Então, a gente vê casos, nossa, assim, coisas bem absurdas, né? Ontem, Mari estava trazendo aqui pra gente o caso que ela começou a sentir dor no pulso, e aí, quando ela entrou no campo, ela estava sentindo essa dor no pulso, e aí ela percebeu que ela estava representando uma pessoa que tinha um processo com o pulso. Ou você coloca alguém no campo, a pessoa entra no campo, e quando ela entra no campo, a gente diz, ela diz, por exemplo, menina, não estou vendo nada desse olho. Aí eu pergunto para a pessoa, o que está acontecendo com o seu olho? Que a representante está dizendo que está com processo com o olho. Ah, porque semana que vem eu vou fazer uma cirurgia nesse olho aqui. Ou então, como aconteceu comigo uma vez, eu estava num processo que não é muito comum, uma cólica violenta, né? Eu estava atuando como consteladora numa cólica violenta, e aí, quando eu vi dentro daquele processo do campo, existia alguém ali que tinha morrido durante o parto, né? E aí, quando acabou a constelação, a minha dor passou. Gente que sente que sei lá, está pendendo para um lado, ou sente uma aceleração cardíaca, aí a gente descobre que aquela pessoa morreu de infarto. Gente que está ali começa a ter sintomas parecidos com ansiedade, porque já tem, e aí o campo vai trazer à tona os processos também da pessoa que está ali representando, e aí a gente descobre que a pessoa que ela está representando sofre de crise de ansiedade. Então, essas coisas vão acontecendo. Tem uma ligação muito forte com Maria e com algum. Chega a arrepiar. Diga aí. Muito massa. Eu representei o marido de uma moça e entendi porque eu estava cansada. Era um homem cansado de ter toda a referência masculina que a esposa não teve. É isso. Quem já participou sabe como é que é, né? Então, quando a gente entra no campo mórfico, a gente vai trazendo esse campo de memórias, né? A gente vai faz um círculo, vou dar um exemplo de como funciona a constelação em grupo, né? A gente faz um círculo e aí a gente vai, convida a pessoa que vai ser constelada, ela conta o tema dela, em particular, assim eu gosto de fazer, porque aí ninguém vai sugestionado, porque ouviu a história. E aí a gente coloca alguém para representar essa pessoa dentro desse centro, né? Ela entra no campo, a gente abre o campo com a nossa intenção, e aí essa pessoa vai representar a constelanda e a gente vai convidando outras pessoas que podem representar membros da família, mas também podem representar coisas, como, por exemplo, a prosperidade dela, ou podem representar, por exemplo, a timidez, né? Então, tem inúmeros casos de coisas assim que são praticamente miraculosas mesmo, né? De tipo, pessoas que estavam tentando engravidar há 7 anos e aí descobrem que tem bloqueios na questão ancestral, quando a gente constela, 15 dias depois fica grávida, né? Já virei até piada lá em Pipa, quando eu vou constelar. Eita, chegou a cegonha, né? Porque acontece de você tirar um bloqueio desse e a pessoa está ali naquela trava sistêmica, quando ela abre, acontece o movimento da gestação, né?
Já aconteceu da moça vir fazer uma benção do útero comigo e a gente descobrir que o processo não era exatamente a questão uterina dela, mas o companheiro dela estava há mais de 10 anos sem falar com o pai. Então, havia um bloqueio ali dele em relação à paternidade. Quando eu constelei ele voltou a falar com o pai, fez esse movimento de retorno ao pai, fizeram as pazes, e aí 6 meses depois ela teve o bebezinho nasceu, acho que vai fazer 1 mês, né? Então, e ela tentando engravidar há 7 anos. Então, são esses movimentos, né, que eu estava dizendo para vocês no início, que vão validando para mim o trabalho e a visão sistêmica, certo? Lembra que eu escolhi Oxum sem saber para que era, para representar a cor dos meus pés, e o Luiz falou que tem um conto onde Oxum andou sobre brasas. Sim, lembro sim. Pronto, gente. Então, para fechar aqui, e a gente ir para o exercício, não vou falar das leis, né? Da lei do pertencimento, da lei da hierarquia e da lei do equilíbrio. Então, quando a gente pensa nos povos originários, vamos retornando à visão dos povos originários sobre o que é pertencimento, certo? Quando a gente pensa nos povos originários, tudo pertence, né? Quando a gente olha até a nomenclatura que é utilizada, a gente tem o povo nuvem, o povo em pé, para se referir às árvores, a gente tem o povo de pedra, né? Esse registro que as pedras trazem como medicina também, como algo sagrado. Os animais de poder, né? Então, tudo é sagrado, tudo tem medicina dentro, como diz a música, né? Então, todas as coisas, elas pertencem num lugar de sacralidade e respeito, né? Em muitas culturas também a gente vê esse movimento de hierarquia, né? Onde os anciões, o concílio dos anciões é quem delibera, é quem toma as decisões mais acertadas para a tribo, é para onde as pessoas recorrem por entender que aquelas pessoas caminharam mais, que aquelas pessoas têm mais experiência, então elas podem contribuir com uma visão mais ampla a respeito das coisas. Então a gente tem ali a questão da hierarquia e a questão do equilíbrio, do dar e do receber, onde a gente vê que todos têm o mesmo tamanho, né? Quando não estão numa questão familiar hierárquica, tipo nas relações de casal, por exemplo. Então há esse respeito de não haver alguém que seja superior a alguém ou alguém que dê mais do que receba nas relações, para que haja um equilíbrio, né? Então, essas leis, elas são muito ancestrais. E o que fez o Bert Hellinger, que é tão conhecido, né, como sendo o pai das constelações, ser tão associado à constelação como se ele fosse o criador das constelações. Na verdade, teve, como eu falei para vocês, teve todo um percurso, e o que o Bert trouxe de inovador foram as ordens do amor. Então, pensem que em algum momento houve uma mudança paradigmática que, de acordo com as pesquisas e os estudos, descobriram que a Terra não era mais quadrada, né? E aí houve uma revolução paradigmática. E aí a física trouxe outras revoluções paradigmáticas, com a questão da gravidade e tudo mais. Então, o tempo todo a gente vai aprendendo coisas novas da realidade que vão gerando mudanças de paradigma. E para mim, as ordens do amor é essa mudança significativa de paradigmas. Por quê? Porque a gente estava falando aqui do caminhar de acordo com o coração, de seguir o amor. Só que o amor puro em si, que a gente diz, o amor cura tudo, ele resolve tudo. Dentro da visão sistêmica, o amor sem ordem, ele adoece. Aquela ideia de eu dou muito amor, muito amor, muito amor, e com muito amor eu vou resolver tudo. Se o amor estiver fora dessas leis, se ele estiver fora dessas ordens, ele é um amor que gera adoecimento, que gera emaranhamentos, que gera processos, né? A primeira lei do amor é essa lei de que todos
tem direito a pertencer. Então, dentro da sua estrutura familiar, se tiver algum excluído, que foi a pergunta que eu fiz para vocês, se tiver algum excluído, por alguma questão que seja de violência, seja de álcool, seja de drogas, esse excluído, ele vai voltar. Só que não necessariamente ele vai voltar como sendo no corpo dele. Esse excluído, esse tema desse excluído, ele vai se repetir numa geração posterior em alguém que vai pegar esse tema e vai dizer assim: é o seguinte, o amor, ele tem que vigorar, certo? Ele é a lei máxima da existência. Para que o amor vigore, todos têm direito a pertencer. Esse meu tio foi excluído porque era alcoólatra. Então, tio, por amor a você, por esse sentimento, né, que me captura, que me toma de organizar o nosso sistema com vistas às ordens do amor, eu repito, eu sigo você, vou dar mais trabalho que você, para que o povo até esqueça de você, do que você fez de errado, e agora esse processo se volte para mim, antes eu do que você. E aí esse processo vai e se repete. E aí essa pessoa, esse sobrinho, ele vai repetir esse mesmo tema, e aí se houver outro processo de exclusão, isso vai ficar, ó, ecoando, 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 porque todos têm direito a pertencer. E aí você vai dizer, não, mas como que tem direito a pertencer? Se ele é uma pessoa alcoólatra, se ele é uma pessoa... Como é que eu vou conviver com uma pessoa que quebra a casa toda? Como é que eu vou conviver com uma pessoa que é violenta? Então, esse é um grande problema que eu escuto das pessoas quando elas ouvem sobre o movimento incluir, sobre a lei do pertencimento. Porque elas acham que pertencer, que incluir, é um movimento de você aceitar e concordar e conviver com toda sorte de atrocidade. E não é isso. É você simplesmente olhar para essa pessoa e dizer, poxa, eu sinto muito que você está... Aquele mesmo processo. O caminho é esse. Poxa, eu sinto muito que você pode estar, inclusive, conectado a alguém do nosso sistema que eu não conheço. Geralmente, as pessoas que têm processo de vício, de alguma forma, né? Isso também aprendi nos cursos de constelação. Uma pessoa que tem vício em algum tipo de substância, geralmente, ela está ali em busca do pai, né? É a ausência de energia do pai. Então, existe uma dor ali, né? E aí, eu saindo desse movimento de julgamento, ou indo para o movimento de, poxa, eu lamento que tenha que ser assim, né? Eu lamento que seja desafiador para mim, né? Eu não posso conviver com você, porque realmente essa agressividade, ela não é sadia para o meu espaço sagrado, né? Porém, você tem um lugar no meu coração, e daqui eu desejo do fundo do meu coração que você receba todo o meu amor. Eu vejo você, né? E isso já faz um movimento significativo de inclusão, né, dele ser visto. Eu recomendo para vocês um filme muito, muito, muito lindo chamado Encanto, que é uma animação que mostra como o processo de exclusão de um membro familiar ele vai afetando todo o sistema e que quando isso é reconfigurado, como as coisas se reestruturam, né? Então, queria deixar até de tarefa de casa aí para vocês, se vocês puderem assistir esse filme, certo? Então, a lei do pertencimento, ela fala isso, né? Para que o amor possa existir, eu preciso ter uma profunda humildade de entender que se por uma força muito maior do que eu, gente, vamos pensar, eu com todo o conhecimento que eu pudesse ter na vida, eu nunca teria sabedoria de construir a engenharia de uma folha, de uma árvore, de rios, de montanhas, né? Quem sou eu diante dessa infinitude de galáxias para poder dizer assim, boy, isso aqui tá errado, sabe? Mandaram essa criatura vir para a Terra e eu estou dizendo que ela tem que ser exterminada. Então, tipo assim, como eu posso me arvorar a ser tão grande, né, a ponto de não respeitar uma força maior que disse esse ser tem o direito de caminhar na Terra, buscar, né, esse caminhar em beleza também e buscar aprender com as experiências, ainda que ele esteja num período de amor desqualificado, ainda que ele esteja
dentro de uma postura bélica. E, claro, não é permitir que ele seja violento, né? Não é ser liberativo, não é ser condescendente, mas compreender que essa pessoa também está no seu processo de evolução e que, com certeza, há posturas minhas que, para uma outra pessoa, ela diria que são posturas odiáveis, que se ela pudesse, ela também me exterminaria do grupo. Então, essa noção de pertencimento, ela é a máxima primeira do amor. E ontem eu cheguei a falar para vocês o quanto essa lei é importante, o quanto a gente percebe que às vezes a gente entra em dinâmica de falar mal dos outros para pertencer, sabe? Às vezes está uma rodinha, está todo mundo falando de alguém, e aí, tipo, eu vou fazer um comentário, né? Tá todo mundo rindo, porque senão eu não vou ser da galera. Então, às vezes a gente faz coisas muito ridículas para pertencer, né? Porque é uma lei que é muito poderosa. A gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir parte. E aí, dentro do nosso sistema familiar, todo o processo de exclusão, ele acarreta em emaranhamentos e em processos que vão se repetir para que aquele clã tenha a oportunidade de reconfigurar essa lei do amor dentro do seu sistema. Certo? É no Netflix, gente, que a gente assistiu Encanto? Foi no Netflix ou foi na Disney? Deve ser na Disney. Ah, eu acho que foi na Disney. A gente sente coisas que não sabemos o porquê. Tem muito essa definição de importância e igualdade em todos os seres no livro História Sem Fim. Oh, sim. É possível ter essas sensações sem essas representações? Tipo, eu sinto, choro, desmaio, sempre algum familiar está muito doente. Eu já passei por isso, eu fico muito mal com isso. É como se você sentisse que você se conecta com a dor deles, como se você sentisse que você acaba sendo sensorial aos processos da família, é isso? Não entendi direito. Tânia, uma dúvida. Seguir honrar um antepassado que foi rejeitado necessariamente é algo negativo? Se parte de uma identificação e ressignificação daquilo que foi motivo de rejeição? Muito boa essa pergunta, Diana. Então, vou dar esse exemplo aqui e vou galopar, porque a gente tem que fazer a prática ainda, né? Então, vamos lá. Dentro do curso de constelação que eu fiz, eu pedi para constelar o sentimento de vazio. E dentro desse movimento de constelar o sentimento de vazio, ela trabalhou com os animais, né? Com os animais de poder. Tá? E aí eu percebi que eu estava conectada aos antepassados que tinham vivido práticas de suicídio, né? Então, eu estava ali conectada a esses mortos. Então, o positivo desse amor cego é que eu estou ali revisitando este lugar para que eles sejam vistos, né? Como se fosse uma força da lei ali me puxando para que, tipo, vou revisitar esse vazio, esse sentimento de conexão com a morte, esse sentimento de apatia profunda, de niilismo, sei lá o quê, porque, tipo, eu vejo a dor deles e aí eu digo, eu sigo vocês. O que eu preciso fazer, né? Esse ponto veio à tona, geralmente disse que quem toma a frente é a pessoa que sente mais amor, né? Porque ela vai nesse amor cego, que é um amor infantil, mas é um amor que, tipo, eu repito para que você seja amado e eu tomo para mim. E aí ela vai fazer o movimento de quê? Eu sinto muito, eu vejo cada um de vocês, eu reconheço o sofrimento de cada um de vocês, mas eu deixo isso com vocês. E o honrar aqui não é dizer eu vou repetir e vou continuar sentindo dor. É lamento a sua dor e por amor a vocês, eu vou fazer algo de bom com isso. Eu vou transformar minha vida numa experiência de muita alegria, em honra a vocês. Eu fico um pouco mais. Logo a gente se reencontra, né? Então, esse movimento de identificação, ele acontece, mas ele precisa de uma trajetória para que ele seja realmente positivo. Porque se eu simplesmente repetir, eu não vou estar gerando uma transformação no meu campo, no campo da minha família. Eu vou estar reiterando isso para gerações vindouras.
Meu primo excluiu meu tio, o pai dele, e repetiu tudo o que ele fez. Mesma área de trabalho, mesma especialização, e no fim ele se suicidou. E meu tio sempre disse que tinha vontade de morrer. Mas é muito isso, e os filhos vão muito na frente, sabe? Antes eu do que você. Muito forte isso aqui, viu, Mari? Depois a gente quer conversar mais com você sobre isso. Meu tio não conseguiu se matar e meu primo foi lá e fez isso por ele. O curioso é que ele mesmo o excluiu. Diga aí. Então preciso ir para a pipa. E olha que eu até ia sem nem imaginar. Imersão, essas conversas nem nada. Bora para constelar em pipa, Camila. Onde está o filme? Na Netflix? Eu acho que está na Disney, gente. Eu não sei se tem na Netflix. Vamos, Paula, que eu quero um baby. Gente, dá para fazer constelação online, viu? Dá para utilizar os bonequinhos assim, ó. A gente filma e a gente faz. É possível. Mas para quem já participou de uma constelação presencial, sabe que o bagulho é louco, que é muito interessante. Bom, então vamos à frente, né? Então, a questão da hierarquia. Eu fiz essa pergunta no formulário e eu fui mexendo no vespeiro, não foi? Como é que vocês se sentem em relação à hierarquia? Com dificuldade, muito bem, lido bem com desconfiança, detesto, não sei dizer, depende como se expressa. Mal, com naturalidade, lido pessimamente, com respeito. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da hierarquia, certo? Rapidinho. Então, a hierarquia, gente, quando a gente fala de hierarquia na visão sistêmica, a gente não está falando de alguém ser melhor do que alguém ou ter mais importância do que alguém. Né? Porque tem gente que diz assim, como assim honrar meu pai e minha mãe? O meu pai, ele metia a mão na minha mãe, ele me abandonou, ele me deixou passar fome, o meu pai tal e tal e tal. Lembram que no primeiro dia eu falei para a gente honrar no sentido de tomar a força que vem através daquele ser, independente de como ele é, enquanto suas atitudes humanas, mas enquanto essa força que me constitui em 50% de quem eu sou. Tomar essa energia não é tomar os atributos dele, é tomar essa força que vem através dele, essa força que vem lá de trás. Isso é o movimento de honra. Tem gente que também diz, eu não gosto desse negócio de constelação porque tem que honrar pai e mãe, isso é muito cristão, eu sou preconceituoso com esses negócios de Bíblia e tal. Gente, o honrar é tão diferente do que a gente está pensando, porque a gente pensa que honrar é dizer, eu sigo você, eu faço tudo que você me diz, papai, eu faço tudo que você me diz, mamãe. Só que isso, gente, é tão esdrúxulo, é tão absurdo, porque fica pensando o seguinte, vamos supor que eu quero fazer um serviço de arquitetura aqui na minha casa, ou um serviço, sei lá, de uma reforma aqui que envolva questões de arquitetura. E aí eu tenho minha amiga Cecília, que é arquiteta, e eu tenho a minha mãe. Eu vou pedir conselho a quem? Eu vou seguir o que minha mãe está dizendo. Porque eu tenho que seguir tudo que minha mãe diz, porque isso é honra. Minha mãe está dizendo que eu tenho que botar uma fonte aqui no meio do mezanino. Porque minha mãe manja de tudo, porque minha mãe, né? Minha mãe é a rainha, então tudo que minha mãe disser, eu faço. Ou eu vou pedir conselho amoroso para minha mãe, que de repente teve um histórico não muito legal. Claro, ela tem mais experiência de vida, ela pode me trazer o ponto de vista dela, mas não quer dizer que honrar é seguir exatamente ipsilíteres o que ela me disser que eu tenho que fazer, porque ela não precisa eu não preciso dar esse peso para que os meus pais sejam especialistas em todas as coisas que eu venha necessitar na minha vida e que eles sempre tenham uma resposta suficientemente boa para tudo que eu venha recorrer a eles. Não é esse o processo, né? E honrar é dizer, eu deixo o que é seu com você, mãe, eu deixo o que é seu com você, pai, e eu sigo com o que é meu. Eu vou fazer algo de bom, inclusive daquilo que foi difícil para mim, que veio também através da nossa convivência. Isso é honrar. Então, quando a gente fala de hierarquia, nas relações de pai e mãe,
E nas relações de professores e alunos, os alunos e os filhos, eles só recebem. Então, por exemplo, eu querer resolver a vida da minha mãe, eu querer dar palpite na vida do casamento do meu pai e da minha mãe, eu querer ser maior que meu pai que a minha mãe, sabe? Esse movimento é um movimento que quebra esse processo hierárquico, porque deles eu recebo. Recebo o que for possível, recebo tanto que for possível, certo? E como eu disse para vocês ontem, esse movimento não é um movimento passivo, é um movimento de tomar, de puxar daquilo que é possível reter daquela pessoa, né? Então eu vou e tomo essa força. Se for só a vida, não é só, né? Poxa, eu quero tomar a força do meu pai é ótimo, é habilidoso com tal coisa, meu pai pode me dar essa impulsão para tal coisa, me ensinou tal coisa, eu vou tomar. Mas se meu pai olhou para mim e disse assim, eu vou entrar em contato com o advogado, e se for, vai ser uma satisfação, e nunca mais a gente se viu, o que eu vou tomar dele é a força de vida que ele me deu. É aquilo que eu não posso negar. Primeiro, porque eu não posso negar que 50% de mim vem dali. Se eu nego isso, eu estou negando 50% de mim. Aí isso vai dar um monte de processo de autoestima, de falta de energia, de falta de motivação, de autonegação, né? Porque eu estou negando essa parte de mim, certo? Então, honrar, gente, é isso. Vamos, pelo amor de Deus. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é para a gente levar para a vida mesmo. É para a gente fazer essa travessia desse caminhar em beleza, soltando essas amarras, né? Soltando essas vinculações inconscientes que impedem a gente de ir para o nosso coração e que nos deixam enredados em todos esses processos que eu estou trazendo aqui para vocês, certo? E, por fim, o equilíbrio. Estou sendo ligeiro aqui por causa do tempo. E, por fim, o equilíbrio, que é esse movimento que acontece principalmente em relações de iguais, certo? Dentro do processo de hierarquia, eu quero só acrescentar uma coisa, a gente também chama essa segunda lei de hierarquia ou ordem. Aqui eu estou falando da hierarquia, né? Desse movimento dos pais, da gente tomar dos pais, eles serem maiores, não melhores, porque caminharam antes, mas também tem o processo da ordem no seu sistema. Se você não sabe a ordem no seu sistema, você não encontra o seu lugar no mundo. Certo? Rodei, descobri quantos irmãos realmente eu tinha. Descobri, dentro de um exercício sistêmico, que é muito provável que eu seja a nona. Então, encontrando meu lugar nesse sistema, aquilo traz alívio, traz alento. Por isso que eu perguntei para vocês no questionário se vocês sabem se tem aborto na família. Porque se vocês tiveram, por exemplo, irmãos abortados, digamos assim, esses irmãos eles têm que ser contados. Então, supondo que sua mãe teve um aborto antes de você, e você antes era a segunda, se teve um aborto antes, você tem que contabilizar, e aí talvez você seja a terceira, certo? Então, encontrar o seu lugar no sistema familiar é um lugar de descanso, é um lugar de reconforto para a sua alma, certo? Então, esse é um ponto importante. Por fim, o equilíbrio, como eu estava falando, ele acontece principalmente nas relações de iguais, e aí é uma lei que chega muito nas relações de troca, quando eu vou para as relações de casal, e aí eu vi que a maioria esmagadora disse que dá mais do que recebe nas relações, né? E a gente acha que isso é o quê? Oh, como eu sou humilde, como eu sou bondoso, eu dou demais, né? Eu sempre me dou e eu sempre me laço nas relações. Só que dentro da visão sistêmica, quando uma pessoa dá muito, e ela não consegue tomar, lembra que eu disse que o receber, na verdade, é o tomar, é um ato ativo, realmente. É como se eu não sentisse que a outra pessoa, ela tem um tamanho suficiente para me dar algo que eu possa pegar dela. Não tem nada para pegar dela, então eu tenho que dar tudo. E eu tenho que me antecipar, porque ela não vai dar conta de nada, né? Então, principalmente no caso da maioria aqui que é mulher, esse padrão é muito comum no feminino. Por quê? Porque a gente vem de mulheres muito doloridas nesse processo, né?
E aí a gente meio que entende que a gente tem que dar muito para ser amado. Né? E a gente vem como a salvadora. A gente vem como aquela que eu dou conta de tudo. E aí a gente vai entrando nessas relações como se a gente tivesse, com a licença poética da palavra, como se a gente tivesse uma piroca energética. E aí o que a gente faz? A gente atrai relações com homens muito mais frágeis, mais femininos, sem energia, muito mais possíveis de conviver, porque aquele padrão antigo de homens mais viris que muitas vezes chegavam à agressividade, a gente rechaça. E aí, para entrar no campo e gerando uma cura, tem que ser essa coisinha mais feminina mesmo, mais delicada, no sentido de uma atitude mais yin. Não estou falando aqui de questões desses arquétipos que a gente está conhecendo, não. Estou falando dessa energia mesmo, mais yin, para que eu consiga ser essa pessoa que é a salvadora, para que eu diga, ele não serve para nada, mas pelo menos aqui eu estou fazendo tudo, né? Então, isso vai gerando movimentos de muito desequilíbrio nas relações, né? E aí, isso daria um tema, só para isso eu daria um curso, assim, para a gente falar dessas polaridades, certo? Mas no básico seria isso. Aquele que dá muito, aquele que está recebendo ali, ele acaba se sentindo em débito, inconscientemente, como se ele não tivesse o que oferecer, e aí, nesse sentimento de desqualificação, ele acaba saindo, certo? Então, vamos lá. Vamos, Paulo, que eu quero um baby, bora. Eu não tenho mais idade para o baby, fica para você essa parte. Vamos ver se eu ainda consigo, né? Sim, isso faz muito sentido. Gente, só tem o filme Encanto na Disney, por enquanto, porque é o filme mais novo da Pixar. É muito lindo, gente. Esse campo de memórias é real e oficial. Eu pontuei algumas pessoas excluídas da família, mas esqueci de uma, e você falando me vem em mente na hora, eu tinha esquecido dele. Isso é muito legal. É importante mesmo que nessas aulas vocês consigam ir tendo essas pistas, certo? A primeira vez que eu ouvi sobre honrar os pais, quase surtei, pois achava que se tratava de se submeter, de acatar os caminhos que não faziam sentido para mim. O tempo passou, aprendi mais e hoje já consigo avanço nesse processo. Exatamente, não é esse o entendimento de honra. Não é. Honrar não é acatar tudo que eles dizem, honrar não é seguir tudo que eles falam. Até porque, nesse exemplo que eu falei para vocês, é muito pesado que a gente queira que eles sejam experts em todas as coisas que a gente precisa, né? Sim, ainda tem isso. Eu nem falei sobre isso, nem vai dar tempo, né? Eu ia falar do problema que é quando a gente faz processos de alienação parental. Como isso pesa para uma criança, porque é como se você estivesse desqualificando metade dela. E a criança precisa amar essa fonte de vida que vem através do pai, independente de como ele foi como seu companheiro, independente do que ele faz na vida dele, como essa fonte primeira de força que constitui ela. Isso precisa acontecer. Senão, o caldo vai entornar. Minha gente, eu vou passar uns 5 minutinhos do nosso tempo, certo? Para a gente conseguir fazer o exercício de hoje, tá bom? Tudo bem? Tudo bem por aí? Então, vou mais uma vez usar aqui o tambor, tá certo? E vou conduzir vocês no exercício. Então, vou pedir para a gente. Sei que a nossa cabeça deve estar assim, ó, com um monte de informação, com um monte de coisa que foi cutucada aí. Mas eu vou pedir para a gente fechar os olhos um pouquinho, respirar fundo. Vai tomando algumas respirações profundas e tranquilas, certo? Relaxando o corpo,
expressão facial. A gente vai imaginar quase como se a gente estivesse descendo a nossa mente, o nosso coração, como se a gente estivesse escorregando para o nosso coração, indo para esse lugar de abertura, desse vazio que antecede a criação de uma coisa muito boa. E eu vou pedir que você visualize como se no seu coração tivesse um espaço muito sagrado, como se fosse um grande salão, muito iluminado, muito bonito, muito florido. E que nesse salão você está sentada na mesa, numa mesa bem grande, onde tem muita fartura, muita abundância de alimentos. E nessa mesa estão seus pais, seus irmãos, seus tios. E você permite, junto com sua família, que algumas cadeiras que estavam vazias sejam preenchidas pelos excluídos da sua família. Pode ser que nesse momento apareça alguém que você nem tenha lembrado mais. Pode ser que apareça alguém que você, na verdade, nem conheceu, só ouviu falar. Ou pode ser que você esteja numa sensibilidade tão grande ao seu campo que você consiga visualizar alguém que você nem sabe de que geração da sua família é. Mas o fato é que essa mesa agora, ela tem todos os membros. O máximo que você conseguir pensar. E se vier alguma dúvida, mas eu devo incluir essa pessoa, que é um primo, sei lá, de 4º grau. Eu devo incluir essa pessoa que, na verdade, é o esposo da minha tia. Ou eu devo incluir esse que foi o primeiro esposo da minha avó. Qualquer pessoa que vier à sua mente, que você pensar, eu não incluir, inclua. Na dúvida, sempre tem espaço no nosso coração. Visualize também cestinhos luminosos para essas crianças que não puderam chegar em torno dessa mesa. A gente inclui também essas crianças, esses anjinhos de luz que também fazem parte do nosso sistema. E aí você visualiza nessa mesa como se todos pudessem dizer ao mesmo tempo, olhando nos olhos, eu vejo você. E veja aquelas pessoas com as quais você tem desafeto e diga, eu vejo você. Eu sinto muito. Você tem um lugar aqui. Agora eu vejo. Você tem um lugar no meu coração. Independente de como foi, de como é, eu reconheço a força da vida e do grande mistério que te permitiu estar aqui fazendo parte desse sistema. Eu perco as minhas forças quando eu venho a legislar sobre quem pode ou não sentar nessa mesa.
vá sentindo o seu coração expandir. Observe quais são as sensações físicas que você tem agora. E aí amplie ainda mais essa mesa, se você quiser. Você pode colocar as pessoas com as quais você já se relacionou amorosamente, dando a cada uma um lugar de gratidão, de aprendizado no seu coração. Dizendo para cada um, você segue com o que é seu, eu sigo com o que é meu. E agora estamos em paz. Você pode visualizar também uma chuva de luz sobre esse espaço, sobre cada um. E você pode enviar amor para todas essas pessoas. Arro, meu povo. Gostaram do exercício? Hoje pude pensar sem dor na minha filha. Busco levar isso que acabou de falar para minha filha, mas ela rejeita muito o pai.
Sábado, Mari estava falando sobre esse filme. Foram muitos processos com meu pai, tenho a maior dificuldade de me conectar com ele. Maravilhoso, arruma. Gente, então, depois, se vocês sentirem de compartilhar lá no grupo, vou pedir para vocês compartilharem como foi a experiência dessa prática, certo? Em relação às pessoas que apareceram, se veio alguém excluído, que vocês não estavam lembrando, quais foram as sensações que vocês tiveram, certo? Vocês podem partilhar. Maria, acho que não consegui lembrar de todo mundo, a família gigantesca. Coisa boa. Dor de cabeça forte. Isso, vamos registrando esses sinais, certo? Muito forte. E quando a gente inclui, quando a gente abre o coração, a gente se potencia, sabe? A gente é mais, a gente consegue ser mais, né? E mais uma vez, incluir não é conviver com todo mundo, aceitar tudo, concordar com tudo, ficar se engatilhando, mas simplesmente dar um espaço no nosso coração para que essa pessoa também busque o caminho dela, certo? Então é isso. Eu ia falar para vocês hoje sobre uma vivência que eu estou pensando em fazer, né? Que trabalha com 5 ciclos do amor, mas amanhã eu falo mais sobre isso, certo? Amanhã, para quem estiver aqui ao vivo, junto, eu vou fazer o sorteio de uma constelação. Então, vou pedir para vocês virem, certo? Ficar no ao vivo, quem puder. E aí, amanhã eu falo um pouco mais dessa vivência, né? Ontem vocês estavam pedindo para ter uma vivência presencial e tal. E aí, eu estou aí nesse movimento de migração para o online também, né? Esse movimento pandêmico nos colocou nisso. Mas eu tenho uma proposta para vocês, e aí, quem sentir o chamado, a gente conversa melhor amanhã, tá certo? Então é isso. Boa noite, gente. Amo vocês. Se acolham, se tiver processos, durmam bem, prestem atenção nos sonhos e vejam se vem mais algum insight dentro desses movimentos de hoje, tá certo? Boa noite. Amo vocês. Eba, Jesus, gratidão, vi tanta gente na mesa, grata Tânia. Vejo meus irmãos altamente fechados e machistas que tiveram uma terrível com meu pai. Vibro o quanto eles sentiram quando nosso pai se foi, não sabiam nem conseguiam expressar. Beijos, boa noite, muita luz, muita paz, gratidão, amada. Beijo, gente. Pois a gente conversa mais, tá certo? Coloquem lá no grupo.